Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 17, diz assim o texto. Todos acharam? Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, a Ti, Senhor, rendemos graças nessa manhã e pedimos a Ti, suplicamos a Ti que nos desperte para essa realidade que é negligenciada por muitos cristãos, a realidade da batalha espiritual. Muitos não conseguem enxergar além daquilo que os olhos o mostram, mas nós te pedimos nessa manhã que os olhos espirituais sejam abertos e que esse homem e essa mulher consigam contemplar a realidade daquilo que os olhos não conseguem enxergar, mas que existem e que nós precisamos levar a sério e entender com clareza, Pai, para que possamos permanecer firmes na Sua presença, cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados e assim glorificando o Seu nome. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, para a glória do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podeis sentar, por favor. Nós já vimos que desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com a questão da vida ética cristã, da prática cristã e da aplicação de toda a teologia que ele já havia ensinado do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, ele vai falar a respeito de falar a verdade, mudança de conduta, andar de maneira diferente, não andar como o mundo anda. Vai falar do papel da mulher para com seu esposo, do seu esposo para com a sua esposa. Vai falar do papel dos filhos para com os seus pais. Vai falar também do papel dos servos para com os seus senhores. E o que é interessante é que no final desta carta, ele vai dizer que nada daquilo que ele ensinou, do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, será aplicado ou praticado de maneira fácil. Ele deixa claro que tudo isso que ele disse é possível fazer? Sim, bem possível de fazer, mas isso tudo virá acompanhado de muita luta, de muita dificuldade. Vou dar um exemplo para você compreender. Essa semana as meninas da mídia me enviaram um vídeo, um corte da pregação, quando eu falei sobre o papel do homem e da mulher, e me enviaram um corte falando sobre submissão. Eu peguei esse corte, coloquei e publiquei lá no TikTok. Menos de uma hora, quase 300 visualizações e alguns comentários. E a maioria dos comentários de mulheres. Algumas dizendo, submissão ao homem? Nunca, jamais. Obrigado, não quero. Outras dizendo, submissa somente ao meu pai. Nunca a homem pecador terreno nenhum. Ou seja, falar sobre esses assuntos
viver essas coisas, elas não serão fáceis. Elas virão acompanhadas de muita dificuldade, de muita batalha. E é por isso que logo após falar sobre tudo isso, o apóstolo Paulo inicia essa sessão falando de batalha, dizendo no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está dizendo, você nunca conseguirá ensinar e viver essas coisas sem que antes você seja fortalecido no Senhor. Então busquem a força de Deus, porque só Ele pode nos encorajar, só Ele pode nos capacitar, só Ele pode nos preparar para enfrentar essas dificuldades e vivenciar essa batalha de maneira verdadeira, forte e de maneira contundente. Sem a força de Deus, nada do que Paulo ensinou anteriormente, do capítulo 4 até o versículo 9 do capítulo 6, poderá ser vivido, vivenciado e ensinado. E ele dá uma noção muito clara para a gente do que acontece quando nós estamos tentando vivenciar isso e colocar isso em prática na nossa vida e ensiná-las. Ele vai dizer que existem forças espirituais ao nosso redor que vão lutar contra nós, que vão batalhar contra nós, contra a igreja. E sabendo disso, ele vai nos dar algumas instruções de como nos prepararmos, como nos revestirmos para lutar e combater essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, para que possamos vencê-las. Não é fácil você ensinar para uma mulher que ela deve ser submissa ao marido. Não é fácil ensinar para o marido que ele deve amar a sua esposa. Não é fácil ensinar para um filho que ele deve honrar o pai ou os pais. Não é fácil. Há todo um estratagema, uma artimanha, uma armadilha maligna por trás de tudo isso. Porque o diabo, as suas hostes horríveis e os seus demônios, eles vão fazer de tudo para que todos esses ensinamentos eles caiam por terra e não sejam de maneira nenhuma absorvidos. Por isso Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor, porque vocês vão enfrentar uma batalha. E ele nos apresenta os nossos inimigos. Talvez você não saiba disso, ou não leve isso tanto a sério, ou não tenha tanta noção disso, mas Paulo vai deixar claro que nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades. E ele diz, se essa interpretação é a interpretação correta, ele diz que há como se fosse uma hierarquia ou uma organização maligna entre o diabo e os seus demônios. Eles trabalham de maneira conjunta, de maneira organizada, de maneira hierárquica, com o intuito de ferir o testemunho dos crentes. Já expliquei aqui uma vez. O diabo não consegue nos tirar das mãos de Deus, não consegue roubar a nossa salvação, mas ele consegue, com as suas artimanhas, com a sua astúcia, com a sua sagacidade, fazer com que a igreja perca credibilidade diante do mundo, quando ele consegue ferir o testemunho da igreja. E esse é o intuito do diabo todos os dias, desde o momento em que você recebe vida do Senhor Jesus para caminhar ao lado dele nesse propósito chamado plano de Deus e salvação. Dia após dia, o diabo vem regimentando os seus exércitos, os seus soldados, os seus generais, para combater contra a igreja, combater contra os crentes, para que a igreja perca a credibilidade e não consiga cumprir o seu papel, que é pregar a palavra de Deus, anunciar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e é claro, a sua vitória e a sua coroação. Por isso Paulo vai dizer no versículo 11, revesti-vos de toda a panóplia, a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, entendam isso. Há uma legião de demônios ao nosso derredor, todos os dias,
guerreando, batalhando contra a nossa vida. E se isso não for levado em consideração, não há possibilidade do cristão se manter de pé. O cristão precisa levantar pela manhã, ir trabalhar, ou ir para a faculdade, ou ir para o colégio, ou fazer qualquer que seja o seu afazer do dia. Ele precisa ter essa consciência de que ele está rodeado de inimigos, de todos os lados, armados, preparados, dispostos a fazerem o que for possível e o que for impossível para derrubar o testemunho dos cristãos, para fazer com que a igreja perca credibilidade. E nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos vacilar. Por vezes, eu percebo cristãos que são nécios, lentos, vagarosos, cristãos que não conseguem entender que há algo além daquilo que ele está enxergando com seus olhos. Há por trás de situações e há por trás de pessoas, espíritos malignos, demônios, que estão agindo para que aquela pessoa, ou aquela igreja, aquela determinada igreja naquele determinado local, aquela igreja seja abalada profundamente, em todos os sentidos, nas suas doutrinas, na sua conduta, na sua teologia. E o diabo, ele trabalha dia após dia de maneira incansável. E me parece que muitos cristãos não levam isso em consideração. Vivem como se estivessem em um clube de veraneio, ou tirando férias aqui nessa terra, enquanto o Senhor Jesus não volta. Não. A batalha se inicia a partir do momento que você é salvo pelo Senhor Jesus. A batalha continua durante a sua caminhada, a sua peregrinação nessa terra, e ela perdurará até o retorno do Senhor Jesus. Até lá, enquanto ele não retorna, você acordou pela manhã, entenda, há uma batalha para você enfrentar. Você foi para o trabalho, há uma batalha para você enfrentar. Você está atendendo os seus clientes, ou você está produzindo na sua empresa, há uma batalha acontecendo ao seu redor. O diabo está usando todos os seus ardis, as suas artimanhas para fazer você tropeçar, para contaminar a sua mente, para contaminar o seu coração, para fazer com que você tropece e fira o testemunho da igreja. Porque quando você cai nas armadilhas do diabo, quando alguém cai nas armadilhas de Satanás, é fácil você perceber as pessoas olhando ao seu redor e dizendo, não é cristão? Não é crente? E é muito complicado você viver de uma maneira nécia, de maneira vagarosa, sem levar isso em consideração. O diabo, ele é uma pessoa, ele é um ser criado, ele tem astúcias, ele tem artimanhas, ele tem armadilhas, ele tem paciência. E com as suas artimanhas, ele faz muitos cristãos caírem, mas só caem aqueles cristãos que estão desatentos. Aqueles cristãos que acham que o mundo espiritual é uma coisa inventada pela mitologia, pela Igreja Católica, como muitos acreditam, os liberais, por exemplo, eles acreditam que o diabo, na verdade, não existe. Que o mundo espiritual, na verdade, é só algo que foi criado pela Igreja Católica para amedrontar os cristãos. O inferno, muito menos, também não existe. É algo criado só para que você encontre em Deus uma muleta. E nós não podemos vacilar. Paulo diz e deixa claro, nós estamos enfrentando uma batalha. E nós temos um inimigo real. E nós precisamos conhecer esse inimigo. Como vamos batalhar contra quem nós não conhecemos? Precisamos saber como ele age, precisamos saber quais são as suas ferramentas, quais são os seus ardis, e isso tudo você vai aprender com o Diogo na terça-feira, porque aqui eu preciso ser um pouco mais objetivo. Mas o que você precisa inicialmente entender é que essa luta é real, ela existe, e ela precisa ser levada em consideração. No momento em que você se levanta da sua cama, você precisa entender, eu estou me levantando, me erguendo nessa manhã para uma batalha. Deus me guardou durante o meu sono, mas agora, ao levantar pela manhã, eu tenho que entender, eu vou levantar e preciso me preparar para mais um dia de luta, mais um dia de confronto. O diabo virá com tudo, com todas as suas forças, com todas as suas armas, contra a minha vida e contra a sua vida. Por isso que Paulo diz, sabendo de tudo isso, tendo esse entendimento,
ele vai dizer no versículo 13: portanto, tomai toda a manoplia de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. A imagem que Paulo tem aqui é de um soldado romano. Alguns teólogos tentam dizer que essa era a armadura de um soldado romano que guardava Paulo na sua prisão, mas não tem como afirmar isso, porque a armadura de um soldado que guardava um prisioneiro no palácio ou na cadeia era completamente diferente da armadura de um soldado que ia para o campo de batalha. A armadura do soldado no castelo, na prisão, na fortaleza, o escudo dele era um escudo redondo. Já o cavaleiro que ia para a batalha, ou o soldado que ia para o campo de batalha, o escudo dele era um escudo retangular, comprido, que protegia dos pés à sua cabeça, e juntos, um do lado do outro, eles conseguiam se proteger, ou proteger todo o seu corpo das lanças e da fúria dos adversários que vinham rebater contra ele. Então, essa ideia de que Paulo está na cadeia, olhando para o guarda que está protegendo a porta da sua cela, ela não tem cabimento, não existe. Mas Paulo tem a ideia muito mais ampla. Paulo se teletransporta, vamos dizer assim, para o campo de batalha. Ele tem em mente as legiões romanas, que iam para as batalhas, formadas em blocos quadrados, com aqueles escudos retangulares, com um elmo, com aquela penugem em cima para marcar o território no campo de batalha. O soldado com a couraça, o soldado com o cinto de couro, o soldado com o calçado que protegia os pés e dava firmeza, o cinto com duas espadas, uma espada mais curta para o confronto corpo a corpo e uma espada um pouco mais longa. É essa imagem que Paulo tem aqui na hora em que vai fazer essa associação, essa analogia. Então Paulo vai dizer, já que nós estamos em batalha, o que precisamos entender é que nós não podemos ir para o campo de batalha, nós não podemos defrontar o inimigo sem estarmos preparados. Primeiro, nós temos que saber que existe a batalha. Depois, nós temos que saber quem são os inimigos que nós iremos enfrentar neste campo de batalha. E logo depois, nós precisamos entender que nós não podemos nos apresentar no campo de batalha de maneira despreparada, de qualquer jeito. E isso inclui vários pontos que Paulo vai colocar aqui. Ele vai fazer associações entre a armadura desse soldado no campo de batalha com a palavra de Deus, com a santificação, com a justificação. Ele vai dar uma série de ensinamentos aqui que nós temos que ouvir com atenção, absorvê-los e colocá-los em prática. Porque de nada adianta eu falar que sou cristão se eu não sei lutar contra um adversário, se na verdade eu não sei quem é o meu adversário. E se eu não estou preparado. Ninguém em sã consciência vai se lançar no campo de batalha, ninguém em sã consciência vai dizer, eu vou para o campo de batalha sem saber para onde está indo, e ir de qualquer jeito. Ninguém faz isso, seria loucura, seria falta de cuidado com a sua própria vida. Por isso, nós somos arregimentados por Deus para essa batalha, e nessa batalha, o próprio Deus nos dá essa armadura, porque essa armadura, essa panóplia completa, ela não é nossa, ela pertence a Deus. Por isso que ele diz, tomai toda a panóplia de Deus. A panóplia, a armadura pertence a Ele. É Ele que nos dá essa armadura, é Ele que nos concede essa armadura. E é claro, Ele vai conceder essa armadura para aqueles que de antemão, como diz lá do capítulo 1 ao capítulo 3, de antemão Ele escolheu, Ele predestinou, Ele elegeu, Ele capacitou, Ele santificou. Ele vai dar para esses soldados, para esses guerreiros, para que eles entrem no campo de batalha e encarem os seus adversários, e resistam contra os seus adversários. Não deem espaço para o seu adversário. Quando ele fala em resistir aqui, é você não dar espaço mesmo, é não retroceder nem 1 milímetro, é única e exclusivamente ficar firme e no momento correto avançar, prosseguir, ganhar território. Parece que a ideia, alguns pastores tentam ensinar isso, que a ideia é o cristão se revestir com essa panóplia, com essa armadura,
e ficar à espera dos ataques do diabo. Não, a ideia não é essa. A ideia é ambígua aqui. A ideia é, ao passo que você defende, você também ataca. Você precisa tanto defender como atacar. Por isso que você precisa tanto dos instrumentos de defesa e os instrumentos de ataque. Caso você não se preocupe com isso, a derrota é verdadeira. A derrota, ela você vai perder. Você vai cair, sem sombra de dúvidas. Se não estiver preparado, se não se revestir com essa armadura, não tem jeito. Você vai viver uma vida cristã capenga, uma vida cristã sem força, sem vigor, sem entusiasmo. Você não vai conseguir resistir às ciladas do diabo. Por isso que Paulo diz, tomem a armadura de Deus, recebam essa armadura e coloquem-na dia a dia. Não dá para você escolher, eu só vou usar o cinto, só vou usar o capacete, só vou usar a couraça. Não. Você tem que usar toda ela, porque toda armadura, ela vai proteger todo o seu corpo, sua mente, o seu coração, o seu caminhar, vai te proteger dos pés à cabeça. Versículo 13, portanto, tomem toda a armadura de Deus. A armadura é dele, é ele que concede, para que vocês possam resistir no dia mau. Os cristãos medievais entendiam esse dia mau como o dia da escuridão, ou o dia tenebroso. Poderia dar o exemplo de Pedro, por exemplo. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Ele disse para o Senhor Jesus, eu vou acompanhar o Senhor aonde o Senhor estiver. Se o Senhor estiver indo para a cadeia, eu vou com o Senhor. Até mesmo para a morte eu irei acompanhar o Senhor. E o Senhor Jesus olha para ele e fala, Pedro, você não sabe o que você está falando. Você vai me negar 3 vezes. Mas eu orei ao Senhor. Ele olha para Pedro e diz, eu orei ao Senhor, para que a sua fé não desfaleça, para que você não caia, para que você não perca a sua fé. Jesus não ora para impedir Pedro de passar pelo dia mau, ou pela hora tenebrosa, pela hora escura, não. Ele ora para que a fé dele não desfaleça, mas ele passa, porque no momento da dificuldade, no momento que ele tinha que sustentar a sua fé, se manter firme diante da armadilha do diabo, ele cedeu. Porque as pessoas passavam por ele e diziam, eu te conheço, você não é seguidor de Jesus? Não, eu não sei nem quem ele é. Você sabe sim, você estava andando com ele. Não sei quem é. Naquele momento ele cedeu às tentações do diabo, e ele deixou a incredulidade tomar conta do seu coração, a fraqueza tomar conta do seu coração, e naquela noite escura, naquela noite fria, ele cai. Ele não consegue se fortalecer, não consegue usar toda a armadura que Deus tem para dar para os cristãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui precisa ser levado em consideração todos os dias da nossa vida. E em todos os minutos. Porque se nós descuidarmos, a queda, ela pode ser terrível. E as consequências da queda, piores ainda. Por isso que nós temos que tomar esse conselho de Paulo e lembrarmos dele em todos os momentos da nossa vida. Porque o dia mau, ele vem para todos nós. A imagem aqui, ou a ideia de Paulo aqui, não é só o pastor se revestir da armadura, o presbítero se revestir da armadura. Ele está dizendo que essa é a necessidade e a obrigação de todo cristão, se revestir com essa armadura, se preparar para a batalha. Nós não estamos aqui de passeio. Como eu já disse aqui algumas vezes, nós não estamos aqui para vivermos uma vida de bonança e de prosperidade. O meu pai é o dono do ouro e o dono da prata, então, por causa disso, eu tenho que viver uma vida abençoada em todos os sentidos. Financeiramente, eu não posso ter problema de saúde. Se eu tenho algum problema de saúde, é falta de fé. Se eu estou passando por dificuldade financeira, é falta de fé. Se eu estou com problema no meu casamento, é falta de fé. Não, irmãos, não é isso. Paulo está deixando claro que nós vivemos em uma batalha, e na batalha, no campo de batalha, os soldados muitas vezes ficam dias sem comer.
Eles ficam dias sem ver esposa e filhos, sem voltar para casa. Uma batalha, na época medieval, não durava uma semana, 2 dias, eram anos. Às vezes duravam o verão inteiro, às vezes duravam o inverno inteiro. Batalhas se prolongavam por anos. E os soldados ali, no campo de batalha, sem retroceder, sem desanimar, mas estavam ali, buscando uma única coisa: derrotar o seu adversário. Se manter firme diante das ciladas do diabo, dos seus adversários. E essa é a mensagem que Paulo tem para mim e para você. Ele diz: tomem a armadura. Para quê? Por que eu preciso dessa armadura? Para que vocês resistam no dia mau, porque o dia mau ele vem para todos nós. Não vai vir só para mim, ou só para o Diogo, para o Osto, para o Alex, vai vir para todos vocês. E se você não estiver preparado no dia mau, você vai sucumbir. Você vai ceder. E você precisa estar preparado. Ele ainda diz, depois que você vestir essa armadura, essa panóplia, para lutar no dia mau, depois de tudo isso, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Sabe o que é inabalável? Inabalável é alguém que não consegue te arrancar daquele lugar, não consegue te remover daquela posição. É alguém que confronta você, que entra no embate corpo a corpo com você, e você não sai daquela posição nem 1 milímetro atrás. Pelo contrário, você permanece firme, inabalável. Nada te cansa, nada te faz desistir, nada te desanima, nada te entristece, absolutamente nada, porque você sabe quem é o seu general e que exército que você faz parte do exército de Deus. Por isso que ele diz, depois de você ter feito tudo isso, permaneçam inabaláveis. Não se movam do seu lugar, permaneçam aí, não deixem o inimigo ganhar nem 1 milímetro de território. Pensem naquelas legiões que marchavam em blocos para o campo de batalha. Eles se posicionavam no campo de batalha. Normalmente os romanos, eles guerreavam com bárbaros, homens que não tinham nenhum tipo de estrutura, não tinham nenhum tipo de organização. Eles bebiam antes das batalhas, ficavam embriagados antes das batalhas, e muitos deles iam para a luta, para confrontar o seu adversário romano. De qualquer jeito, muitos iam até nus, depois de estarem completamente embriagados, como loucos, caminhavam em bandos e batiam de frente naquele quadrado romano, blindado, com escudos na frente, escudos por cima, e eles vinham desesperados, se lançavam de maneira desorganizada, e quando eles não conseguiam romper aquela muralha, porque ela ficava firme, era a hora do soldado tirar aquela espada curta e matar os seus adversários caíam, e eles iam destruindo os adversários e caminhando. Ele matava os adversários e caminhava, e em bloco. Sempre em bloco. Ninguém larga a mão de ninguém, vamos dizer assim. Ninguém desgruda de ninguém. Um colado no outro, com um escudo, a espada pendurada aqui no cinto. E conforme os inimigos batiam naquele muro, eles caíam e eles matavam e passavam por cima dos seus inimigos que estavam mortos, iam ganhando território e sofriam ataque, caminhavam, e assim consecutivamente, até conseguirem matar todos os seus adversários e dominarem completamente o território. É essa a ideia que Paulo está nos deixando aqui. Por isso que ele diz, estejam preparados. Irmãos, presta atenção. Um soldado, ele anda com o seu grupo. O soldado, ele anda com a sua legião, com o seu regimento. O que Paulo tem em mente aqui é que os cristãos, eles são essa legião. Eles são esse regimento armado, preparado, um protegendo o outro com seu escudo, um ajudando o outro, um empurrando o outro, motivando o outro, um fortalecendo o outro. E essa é a mensagem que Paulo traz para a igreja. A igreja tem que andar como um exército junto, no campo de batalha. A igreja não pode deixar um soldado sozinho. Um soldado sozinho não ganha guerra. Um soldado sozinho está perdido, desprovido de ajuda. Ele vai morrer, ele vai cair. Por isso que a igreja tem que andar unida, no mesmo propósito, na mesma visão, com o mesmo objetivo. E me parece, às vezes, que a igreja ainda não percebeu isso.
Irmãos, presta atenção, a igreja não é um clube. Nós não nos reunimos aqui domingo de manhã, terça-feira, para nos encontrarmos, fazermos um churrasco, um café da manhã. Oi, tudo bem, querido, tudo bom? Beijo, tchau. Isso não é um clube de confraternização. Igreja é lugar de nós buscarmos a Deus juntos, batalharmos pela mesma fé juntos. Nós estamos aqui, mas nós estamos enfrentando uma batalha. Ou você acha que não está acontecendo uma batalha nesse momento? Porque enquanto eu estou aqui pregando a palavra de Deus, você acha que o diabo não está agindo? Você acha que o diabo não tenta colocar na mente das pessoas pensamentos de incredulidade? Você acha que ele não lança setas de dúvida? Setas que afetam o seu coração, que afetam a sua mente. E nesse momento, nós também temos que estar atentos e preparados. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos vir domingo após domingo, no culto, na igreja, em vão. Estaremos aqui só por estar. E Paulo está dizendo, vocês têm que se comportar como aqueles blocos das legiões romanas. Um protegendo o outro, um com escudo guardando a vida do outro, caminhando em blocos, avançando em blocos, ganhando território em blocos, contra as ciladas do diabo. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém anda sozinho no campo de batalha. Por isso que ele diz, depois de ter vencido, permanecer inabaláveis, juntos, caminhando corpo a corpo, ombro a ombro, num só objetivo e na mesma fé. E aí no versículo 14 ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse é o primeiro ponto da armadura que Paulo usa como analogia para falar dessa preparação do cristão para enfrentar essa batalha espiritual que acontece todos os dias e que continuará acontecendo até a volta do Senhor Jesus. Ele diz que nessa armadura há um cinto que tem que ser cingido, e esse cinto, ele diz que esse cinto é a verdade. Esse cinto que ele faz alusão era um cinto, como se fosse um cinturão de couro, com tiras de couro pendurada, e esse cinto ele prendia, ele firmava a túnica que o soldado romano usava por dentro, e ele na verdade fazia uma ligação com toda a armadura. Ele segurava a túnica, ele dava sustentação aqui também para a couraça, e ele, na cintura, nesse cinto, tinham duas espadas, que é uma espada mais curta e uma espada mais longa. Esse cinto, portanto, ele dá firmeza àquilo que é básico, aos instrumentos básicos de um guerreiro, que é as suas espadas e também a ligação entre as partes da armadura. Então, quando ele usa esse termo, ele diz que esse cinto, ele é a verdade. Então, você tem que se cingir com a verdade. A verdade é que dá sustentação. A verdade é que sustenta toda a armadura do cristão. E essa verdade aqui não é uma verdade subjetiva, é uma verdade absoluta e uma verdade objetiva. E que verdade é essa? A verdade que é inegociável, é a doutrina da palavra de Deus. Todo cristão, ele deve estar cingido com essa doutrina, com essa verdade. Irmãos, existem doutrinas bíblicas que são inegociáveis. Elas não podem ser negociadas de maneira nenhuma. Elas precisam ser atadas ao seu corpo, grudadas no seu corpo, afixadas no seu corpo, de maneira que ela não se perca, de maneira que ela não caia, de maneira que ela faça uma ligação com tudo que há nessa armadura. A verdade aqui é a verdade de que nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Isso é inegociável. A verdade de que o Senhor Jesus veio nessa terra, o Filho de Deus veio nessa terra, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, nos deu vida, nos livrou das garras do inferno, do diabo e do mundo, nos colocou em uma posição celestial. Hoje nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus, e ninguém pode nos arrancar dessa posição. Essas verdades, que são verdades bíblicas, não podem ser negociadas, de maneira nenhuma.
Existem pessoas que dizem que Jesus já voltou, que Deus não pode ser trino, porque se Deus for trino, aí o cristão deixa de ser monoteísta, se torna politeísta. Não, isso é falácia, isso é conversa fiada. Essa doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, a verdadeira, ela precisa estar firmada nos nossos lombos. Nós não podemos abrir mão dela de maneira nenhuma, aconteça o que acontecer. A verdade, ela precisa ser sustentada e defendida a todo custo. Esses dias, eu estava conversando com o irmão Biratã, e eu converso muito com ele porque ele tem muitas dúvidas e algumas questões, e essa semana ele estava me perguntando sobre a questão da apologética. O senhor acha que a apologética, ela ajuda ao cristão se fortalecer? Com certeza. Apologética é defesa da fé. Será que você está preparado com a verdade para defender a sua fé? Será que você está cingido com essa verdade que faz com que você consiga de maneira veemente, de maneira dura, de maneira fiel, defender as Escrituras Sagradas? Ou você sucumbe aos ensinamentos heréticos que têm se espalhado por todo o nosso país e por toda a igreja cristã? Esses dias uma colega de trabalho olhou para mim e falou assim: eu estou precisando muito de um óleo ungido. O senhor traz para mim, pastor, lá da sua igreja? Eu falei: mas você não me conhece não, né? Na minha igreja não tem esse negócio de óleo ungido, não. Mas como não? Não, isso é sincretismo religioso. Isso é coisa de igreja universal do reino de Deus. Isso é coisa de igreja neopentecostal, R.R. Soares, não tem nada a ver com a igreja reformada. O que nós temos não é óleo ungido, nós temos em nós a unção do Espírito Santo. E essa unção é essencial para tudo que o cristão vai fazer na sua vida. Então nós não pregamos nada com esse tipo de ponto de contato, não existe sal grosso, não tem nada disso. Não, sua igreja é diferente. Não, a minha igreja é bíblica. É completamente diferente. Verdades que são inegociáveis, não podem ser negociadas. Por isso que ele diz: cinjam-se com o cinto, ou esse cinto da verdade, que é ele que te traz sustentação, é a verdade que traz sustentação, e sem ela é fácil você sucumbir aos enganos, às mentiras, às artimanhas e às ciladas do diabo. Depois de falar do cinto, ele vai dizer, no versículo 14 ainda: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Existem alguns pastores que tentam criar aqui algum tipo de ordem para o momento em que o cristão vai se revestir dessa armadura, mas não há nenhuma possibilidade de ser feito isso, porque não há como você colocar o cinto, colocar a couraça da justiça, porque a couraça de um soldado romano, em muitos casos, ela era uma couraça de metal inteiriça, algumas com um couro muito duro, e não haveria como você colocar essa couraça e depois abaixar para colocar as sandálias nos pés. Então não adianta tentar seguir uma ordem. O que nós temos que respeitar é a ordem que o texto nos dá, e que precisamos entender que essa couraça, essa armadura, ela não é uma armadura visivelmente real, é algo espiritual, uma analogia que o Paulo está nos trazendo. Ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. O soldado romano colocava ela por cima, e essa couraça protegia o seu tórax, protegia partes do seu abdômen, protegia suas costas, e algumas, por serem inteiriças, elas prendiam aqui do lado e também prendiam as suas laterais. E no campo de batalha, o soldado estava completamente protegido, todo o seu tórax estava completamente protegido de dardos, de flechas, de lanças, de espadas. Então, além do escudo, ele tinha essa couraça. E Paulo diz que essa couraça, ela é a couraça da justiça. É a couraça que protege o nosso coração, que protege essa parte de cima
do corpo do cristão. Quando ele fala de justiça, ele fala daquilo que foi imputado sobre os cristãos. Irmãos, lembrem-se disso. Esses dias eu, conversando com o pessoal do trabalho, eu estava explicando para eles o significado de misericórdia e de graça. E falando sobre isso com eles, eu disse para eles o seguinte: todos nós merecíamos o inferno. Todos nós merecíamos a condenação, porque somos pecadores de nascença. Nós cometemos uma rebelião cósmica contra Deus. E por nós mesmos, sozinhos, nós nunca conseguiríamos nos aproximar de Deus. Precisávamos que alguém se colocasse no nosso lugar. E esse alguém fosse alguém perfeito, sem pecado, para cumprir toda a lei de Deus, a lei que o homem não consegue cumprir. E esse homem foi o Senhor Jesus. Ele veio a esse mundo em carne, ele cumpriu toda a lei, não tropeçou em nenhum tio da lei, e por causa da sua fidelidade aos mandamentos de Deus, ele se torna justo diante de Deus. E quando ele morre na cruz, ele transfere essa justiça que foi conquistada na cruz para o seu povo. É imputar, é colocar no crédito, colocar na conta. Ele tirou essa justiça que ele conquistou e ele depositou na vida do cristão. E todo cristão que recebe a justiça de Deus, ele precisa entender que depois de receber isso, ele foi justificado diante de Deus. Então, é como se a morte de Jesus, a morte de Jesus trouxe absolvição para a igreja, para o cristão que crê em Cristo Jesus. O Senhor, o nosso Deus, que outrora estava com seu arco armado para nos matar e nos mandar para o inferno, hoje ele guardou esse arco, bateu o martelo por causa do sacrifício de Cristo, e todos nós, cristãos que cremos em Cristo, fomos absolvidos. Não tivemos somente os nossos pecados perdoados, nós fomos absolvidos de toda a culpa. Aquela carta que nos trazia condenação, ela foi pregada na cruz do Calvário, foi paga na cruz do Calvário, e por isso hoje nós somos justificados. Ou seja, como Lutero dizia, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Somos justos por causa da obra que Cristo concluiu na cruz do Calvário, mas somos pecadores porque ainda nessa terra cometemos atos tolos, atos iníquos, mas diante de Deus somos tratados como justos. E isso é maravilhoso. E o que Paulo está dizendo é: peguem esse entendimento da justiça que vocês receberam de Cristo e atem ele ao seu coração. Atem ele aqui, no seu coração. E não deixe que nada e nem ninguém arranque essa certeza de você. Eu vi um pastor contar uma história uma vez, de que um outro pastor inglês, ou norueguês, não me recordo agora, ele começou a sentir palpitações no seu peito, começou a sentir muito mal, chamou os médicos, a ambulância foi até a sua casa, e ele dentro da ambulância, caminho do hospital, ele sentiu aquela opressão, como se o diabo estivesse ali ao seu lado, lançando na cara dele os pecados que ele havia cometido, lançando na cara dele as iniquidades que ele havia cometido, e isso estava trazendo uma aflição. Foi no momento em que ele se lembrou de que ele foi justificado por Deus, e ele fecha o olho e começa a orar e dizer: eu te repreendo, Satanás, porque todos os meus pecados foram apagados e diante de Deus eu fui justificado. E ele sentiu que naquele momento Satanás arrefeceu e ele sentiu paz no seu interior. E dia após dia, Satanás, como acusador, como diabo, adversário, ele vem no enfrentamento e ele faz exatamente isso. Quando você dobra o joelho para orar, o diabo vem e diz: mas você é pecador. Olha o que você fez hoje. Olha como você tratou os seus colegas no trabalho. Olha como você tratou o seu pai, a sua mãe. Olha como você tratou os seus filhos. Olha como você tratou sua esposa. Olha como você tem andado. Olha os pecados que você tem cometido e todas essas setas do diabo. Tudo isso, se você deixar entrar no seu coração e não proteger o seu coração com a certeza da justificação em Cristo, você vai sucumbir a essas armadilhas do diabo.
Então o cristão tem que viver com o coração contente, feliz, com a certeza de que já foi justificado e que nenhuma condenação há contra a vida dele. Que toda condenação já caiu por terra e o diabo não tem mais poder para acusar. Ele vai vir, vai, todos os dias, apontando para você os seus pecados, apontando para você as suas mazelas, mas você precisa olhar para o diabo e falar assim: eu tenho certeza da minha posição em Cristo. Eu fui justificado pelo Senhor. Eu sou de Deus e nada do que você está falando faz mais sentido, porque todos os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Portanto, Satanás, arreda-te. Por isso que ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. E aí no versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Além desse cinto que trazia firmeza, a verdade que traz firmeza, a verdade doutrinária, ele falou da couraça que traz certeza, da justiça que foi conquistada através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas agora ele vai falar das sandálias, calçai os pés com a preparação do evangelho. Lembre-se, ele está olhando a imagem que ele tem de um soldado romano. E ele sabe que o soldado romano, quando vai para a batalha, ele vai enfrentar inimigos em territórios diferentes. Às vezes ele vai lutar contra um inimigo num território enlameado, às vezes num terreno um pouco mais firme, às vezes no meio da floresta. Às vezes ele, conforme vai avançando, ele vai precisar pisar nos cadáveres dos seus adversários que foram mortos à espada. E o que ele precisa nos pés para essa caminhada é de firmeza. A sandália romana era uma sandália de couro que era amarrada com a fita grossa de couro até basicamente quase no joelho. E na sola dessa sandália haviam taxas ou taxinhas, que davam firmeza, essas taxas com pontiagudas, que quando ele pisava no chão, ele conseguia ter sustentação e ele não escorregava. Isso ajudava na hora de resistir aos ataques dos seus adversários e também o ajudava na hora de caminhar por terrenos diferentes, terrenos enlameados, terrenos mais planos, florestas e nos vales e por aí vai. Então, a ideia de Paulo é: vocês precisam calçar essa sandália, para que vocês tenham firmeza no caminhar de vocês, para que vocês não vacilem, para que vocês não escorreguem, para que vocês não tropecem, para que vocês consigam sustentar o seu corpo e a sua fé diante dessas batalhas. Vocês não podem, de maneira nenhuma, vacilar. A firmeza aqui é a firmeza do Evangelho. Por isso que ele diz: calçai os pés da preparação do Evangelho. Quando ele fala de Evangelho, ele está falando de boas novas. Que boas novas é essa? As boas novas do Senhor Jesus. O próprio Deus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus nosso Pai, e em breve ele retornará. O cristão tem que estar firmado nessa verdade, a verdade do Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho da paz. Que paz é essa? A paz que outrora nós não tínhamos. Porque, como eu havia dito antes, nós estávamos em rebelião cósmica contra Deus. Nós éramos rebeldes. Hoje não. Hoje, graças ao Evangelho, as boas novas, graças ao sacrifício do Senhor Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Antes Deus está virado, agora não. Agora Deus já olha para nós com olhos de misericórdia, olhos de graça, e não há mais ira da parte de Deus com o seu povo. O que há agora é paz, não há mais guerra. E não somente paz com Deus, entre Deus e o seu povo, mas paz entre ambas as nações, porque agora não há mais um muro que separa judeus e gentios, não há mais nem gregos nem romanos, não há mais servos e nem senhores, não há mais homens nem mulheres. O que há agora é paz entre os homens, paz entre o povo de Deus,
paz entre aqueles que Deus chamou para fazer parte do seu plano. Plano esse que foi elaborado antes da fundação do mundo. E que nós temos que ter a consciência. Esse evangelho que traz paz tem que firmar os nossos pés. É nesse evangelho que nós nos firmamos todos os dias. Esse evangelho que nos garante a esperança da volta do Senhor Jesus. Esse evangelho que nos garante a salvação, independente de toda e qualquer artimanha de Satanás. Irmãos, entendam. Isso aqui é muito sério. Porque pensem, se a salvação, nós já falamos isso aqui, mas é sempre bom repetir, se a salvação dependesse somente de você, se a salvação dependesse somente de você, você seria salvo? Sim ou não? Não. Então, quando eu entendo o que é evangelho, eu passo a ter segurança da minha salvação. Eu passo a ter certeza da minha salvação. Existe um outro evangelho que é pregado, que diz que você precisa conquistar a sua salvação dia após dia através das suas obras. Esse evangelho não pode ser comparado com essa sandália, porque essa sandália foi preparada para te dar firmeza. Esse evangelho é uma sandália sem taxinha. Esse evangelho é um evangelho que não te dá sustentação. É um evangelho que a qualquer momento pode te fazer escorregar. É um evangelho que não te traz segurança e certeza nenhuma. Agora, o evangelho da paz, o evangelho que Paulo está fazendo alusão aqui, é o evangelho dessa sandália. É essa sandália que te dá firmeza. É essa sandália que te prepara para ganhar terreno, que te prepara para avançar, que te prepara para o embate, que te prepara para a luta. É o evangelho que te dá firmeza durante as batalhas. Sem firmeza, como se manter de pé? Como ficar firme se a qualquer momento você pode escorregar? Você já provavelmente já usou uma sandália sem aderência, sem aqueles frisos embaixo. Como é que você anda? Você anda assim, ó, segurando todo o seu corpo com medo de cair, porque a qualquer momento você, ó. Agora você imagina um soldado romano precisando avançar, com inúmeros corpos na sua frente, com aquele escudo pesado, aquela armadura pesada. Se ele não tem uma sandália que dê firmeza para ele, que dê sustentação para ele, ele não consegue avançar. Ele não consegue ganhar território. Agora, quando nós entendemos que esse evangelho da paz é o evangelho que nos dá firmeza, nada nos desestabiliza. Nada, absolutamente nada. Vamos nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque somos um exército avançando, lembre-se sempre disso. Somos um exército que marcha para a vitória. Nós não ficamos esperando de maneira passiva o adversário vir nos golpear. Pelo contrário, nós nos posicionamos no campo de batalha e de maneira dura e de maneira feroz, nós também avançamos para o campo de batalha para ganhar território e vencer os adversários. A ideia de Paulo é a seguinte, é a sua própria vida, na verdade. Porque o que mais Paulo faz é atacar o território do diabo. Ele entra em Éfeso, onde o sincretismo religioso e o paganismo era terrível, ele entra para enfrentar o diabo. Ele encara, ele vai em Tessalônica, ele vai em Corinto, ele anda em todas as cidades, saqueando o inferno. Esse é um termo muito, muito usado, né, no neopentecostalismo. Saqueando o inferno, desbravando territórios, ganhando território, firme, vestido com essa armadura que foi dada a ele por Deus. Ele não fica parado esperando as coisas acontecerem. Não, ele avança. Ele caminha. Ele vai fazer a obra que Deus o chamou para fazer. Ele não fica somente na defensiva. Por isso que ele tem peças de defesa e peças de ataque. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 6. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, como eu já disse, esse escudo era um escudo que protegia do alto da cabeça
a planta dos pés. Você já deve ter assistido o filme dos 300. Já assistiu? Tem uma parte do filme que vem um homem que ele é defeituoso. Ele nasceu defeituoso. E ele quer fazer parte do exército de Leônidas. Mas quando ele se aproxima de Leônidas e pede para participar do exército, Leônidas fala assim para ele: levanta o escudo. Aí ele tenta levantar o escudo, ele não consegue levantar o escudo. Ele falou: você não está apto para participar desse exército. Porque se você não consegue levantar o escudo, você não se protege, não protege o seu companheiro que está do seu lado na batalha. E a muralha, ela precisa ser uma muralha forte, firme, intransponível. Uma muralha de escudos como um bloco blindado, que era assim que os romanos lutavam, e os vikings também lutavam dessa maneira. Então, eles pegavam aquele escudo retangular, de bronze, de ferro, alguns revestidos nas bordas com couro, outros de madeira, e os de madeira, eles colocavam sempre mergulhados na água. Antes de ir para a batalha, eles mergulhavam na água e saíam com os escudos molhados, extremamente pesados, mas eles estavam firmes com esse escudo. E por que molhava? Porque eles sabiam que no campo de batalha, os adversários poderiam lançar flechas flamejantes, e essas flechas poderiam fixar-se nos escudos e queimar os escudos de madeira. Então, quando essas flechas incendiárias vinham, elas batiam nos escudos, elas grudavam, mas logo apagavam porque o escudo estava molhado. E a ideia de Paulo é exatamente essa: vocês precisam estar com esse escudo dia após dia, porque com esse escudo vocês vão conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, que dardos são esses? Às vezes a gente não percebe, mas o diabo, com seus ardis, ele lança setas de incredulidade. Ele lança setas que causam no nosso coração rancor, que trazem mágoas no nosso coração, tristeza. Eles lançam essas setas no nosso coração justamente para tentar nos desviar do foco. Porque imagina só, imagina se nós somos todos uma legião, um bloco de soldados, trabalhando juntos. Se um soldado é tomado por uma seta dessa, vai desestabilizar todo o restante do bloco. Todo o restante. Agora traz isso para o mundo espiritual na igreja. Se um irmão na igreja recebe uma seta dessa e se deixa afetar com essa seta, toda a igreja é desestabilizada. Porque aquele irmão vai desestabilizar um, que vai desestabilizar outro, que vai desestabilizar outro, daqui a pouco a igreja cai, sucumbe. Isso que o meu escudo tem que proteger a mim e proteger ao meu irmão que está ao meu lado. E o coração precisa estar guardado. O meu corpo, a minha mente precisa estar guardado dessas setas. O mundo lança setas o tempo todo. Seta ideológica. O mundo lança seta, o diabo lança seta. E se nós não estivermos preparados para nos defendermos dessas setas, nós iremos cair. Como muitos já caíram. E uma coisa que eu sempre digo: você prefere aprender com os erros dos outros ou com os seus próprios erros? É melhor aprender com os erros dos outros, né? Então, se nós temos visto, o que mais temos visto irmãos caindo, irmãos sendo acertados, sofrendo com as setas que são lançadas pelo diabo, dia após dia, porque não se preparam, porque não buscam se revestir com essa armadura, e caem dia após dia, deixando o coração ser dominado, deixando a mente ser dominada, aí guardam mágoas, ficam tristes, deixam o diabo tomar conta do coração de maneira arrebatadora, alimentam ódio, alimentam rancor, e isso só traz problema para aquela pessoa e também para a igreja. Versículo 17, já estou caminhando para o fim. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O que Paulo tem em mente aqui é o elmo. Sabe o que é o elmo? Aquele capacete que o soldado romano colocava. E aquele capacete protegia
a sua mente, protegia a sua cabeça. E esse aqui é fácil de você compreender, porque a ideia de Paulo aqui é dizer para a igreja assim: guardem os seus pensamentos. O que tem permeado e rodeado a sua mente diariamente? Porque aquilo que está na sua cabeça é aquilo que domina as suas palavras e os seus comportamentos e as suas atitudes. Se o que está na sua mente é algo contrário à palavra de Deus, obviamente, consequentemente, o seu comportamento será contrário à palavra de Deus. Se aquilo que permeia a sua mente é a palavra de Deus, se aquilo que ocupa a sua mente é o Espírito Santo de Deus, obviamente, o seu comportamento estará de acordo com a palavra de Deus, a sua conduta estará de acordo com a palavra de Deus. Portanto, tomem o capacete da salvação, guardem a sua mente, protejam a sua mente, porque se a sua mente está guardada, você está seguro. Salvação aqui fala de segurança. Quando eu falei de fé, ele fala de confiança. Capacete aqui é segurança. Você está seguro, você está confiante, você está protegido. Você sabe que se você se ocupa daquilo que é de Deus, se você se ocupa daquilo que é de Deus, logicamente, obviamente, os seus passos estarão de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Você tem que ser um cristão chato. Qualquer coisa que falar com você, você tem que dar um jeito de desviar aquilo e falar de Deus. Você tem que ser assim. Porque é isso que ocupa a sua mente. É impressionante como os cristãos têm negligenciado isso. Por quê? Porque o que ocupa a mente dos cristãos hoje nada mais é do que prazeres. Cristãos que só pensam em ter, obter, conquistar, possuir, desfrutar. Cristãos que pensam única e exclusivamente em coisas da terra. Parece que alguns cristãos só lembram de Deus no domingo, se é que pode se chamar de cristão. Parece que lembram que Deus existe quando vem num culto no domingo e os outros dias da semana. Ocupam a mente com TikTok, WhatsApp, Instagram, redes sociais. Leem livros, mas não leem a Bíblia. Não meditam na palavra de Deus. Irmãos, a minha mente, a nossa mente, ela precisa estar recheada da palavra de Deus. Nós temos que pensar em Deus e na sua palavra do momento que levantamos pela manhã ao momento em que vamos deitar na nossa cama à noite. Porque se eu encho a minha mente da palavra de Deus, não haverá espaço para mais absolutamente nada. Eu não estou dizendo que você não pode acessar o Instagram, as redes sociais, não é isso. Eu estou dizendo que, qual é a sua prioridade? Qual deve ser a sua prioridade? E qual tem sido a sua prioridade? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que Paulo tem em mente aqui é a espada pequena, a espada de luta de corpo a corpo. E é fácil você entender, porque você vai se lembrar do que diz Mateus, capítulo 4, quando o Senhor Jesus foi para o deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. E você percebe claramente que o Senhor Jesus, em todo tempo, no combate contra o diabo, no enfrentamento contra o diabo, o que ele sempre diz é: está escrito.
Está escrito. Está escrito. E o diabo, com a sua artimanha, com a sua sagacidade, ele usa a palavra de Deus contra a própria palavra. Só que o que ele faz é distorcer a palavra para fazer com que Jesus tropece. Só que Jesus é a própria palavra. E como enganar a verdade? Não há como enganar a verdade com a mentira. E dia após dia, o diabo faz isso conosco. Sabe o não tem nada a ver? Sabe aquele, você não pode levar tudo a ferro e fogo. Eu falei, não lembro se eu falei aqui, mas eu vou contar a história. Um pastor estava num debate, e um homem ardiloso, e a gente sabe que por trás dele era Satanás, perguntou para ele assim, como é que você pode servir um Deus que queria te manter na ignorância, queria te manter burro, porque ele puniu Adão e Eva, porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que você pode servir a uma divindade que gostaria de te manter burro? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, rapaz, muito boa a sua pergunta. Gostei dela, ela é interessante. Sabe por que ela é interessante? Porque ela foi feita por uma serpente, lá no Éden. O pastor percebeu que o que ele estava fazendo era pegando aquilo que aconteceu, uma verdade, e tentando maquiar essa verdade para enganá-lo. Só que ele olhou para ele e falou assim, eu sei quem é que fez a mesma coisa, foi a serpente. Ele está dizendo para ele assim, quem está por trás de você é o diabo. E o que você está fazendo é tentando me enganar, só que você não vai conseguir. Só que você só não se deixa enganar quando você tem a palavra de Deus bem arraigada na sua mente, no seu coração. Se você não conhece a palavra, você cai nos enganos e nos ardis do diabo. É por isso que a gente insistentemente diz para vocês, venha na terça-feira, venha aos cultos no domingo, venha à escola do silêncio, venha conhecer a verdade, venha conhecer o evangelho, porque dia após dia Satanás vai instar com você, ele vai arguir você, ele vai questionar você, ele vai te confrontar, ele vai defrontar você, e se você não tiver firmado na palavra, você aceita as sugestões do diabo. E se você aceitar as sugestões do diabo, você vai cair. Você vai sucumbir, como aconteceu com muitos pastores aí. Você tem exemplos aí, mas bem próximos. Homens que não conseguiram mudar a sua conduta, tiveram que mudar a sua teologia. E só mudaram a teologia porque deram ouvidos à voz de Satanás. Não, não é bem assim. Tem que ser mais maleável. Caio Fábio, Ed Renekiewicz, entre outros, que se perderam porque não guardaram a verdade, não se firmaram na verdade, não cingiram os vossos lombos com a verdade, não calçaram os pés na preparação do Evangelho, na meditação do Evangelho, para ficarem firmes, não guardaram o seu coração com a couraça, não vestiram o capacete da salvação, não guardaram a sua mente, se deixaram vencer no campo de batalha pelas artimanhas do diabo e pereceram. E nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, por que iremos vacilar, tendo tantas informações à nossa disposição?